relações homem e sociedade, elas apresentam aí uma dimensão essencial. Ou seja, eu só consigo pensar numa produção de sociedade, né, a partir da existência do ser humano. Né? Lógico, pensar nas sociedades humanas, como a gente vai ver. E os seres humanos, né, a partir de organizações sociais. O que é que isso implica dizer? Isso implica dizer que, como a gente vai ver em especial no Durkheim, a gente pode ter sociedades que são mais simples, né? Que não tenham aí tanta... a gente chama de... a gente não gosta muito de usar o termo primitivo, né? Sociedades primitivas. Não, eu acho que gosto muito de usar o termo, né? Que são sociedades de tecnologias simples, né? O uso das tecnologias para a modificação da natureza, para a organização e facilitação da vida humana, elas são de ordem mais simples. Por que a gente chama isso de simples? De uma certa forma, são tecnologias mais físicas no sentido de são aparatos técnicos que dependem da força humana para que sejam utilizados, né? Enquanto que, por outro lado, em especial nas sociedades modernas, né, que a gente viu toda essa primeira trajetória de construção na primeira parte da aula, elas são sociedades de tecnologia mais complexas, mais avançadas. Então, você já vai ter o uso de máquinas, né? E máquinas que, por mais que tenham a orientação ou a mão humana, elas têm aí o seu teor, né, a sua parte de autonomia, em especial nas sociedades que nós estamos vivendo hoje, no período da Revolução Industrial 4.0, que também é um ponto, uma questão que a gente vai discutir, né? Que hoje a gente tem o autômato, né? Ou seja, as máquinas, elas são automáticas, elas têm processos, né, de conexões, de autoconexões umas com as outras. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Deixa eu apresentar aqui. Gente, vocês escutaram essa zoada, essa sirene? Sim. Não é a escola, tá? Não é para vocês ir para o recreio, não. Adoro. É porque aqui do lado tem uma fábrica. Eu gosto muito. Eu acho que é uma fábrica. E aí, acho que é de 50 em 50 minutos, sempre toca essa sirene. Pronto, eu acho que agora eu vou para aqui do começo. Então, a gente vai tratar de pensar, tá todo mundo vendo? Tá ok? Tá. Então, nesses próximos minutos da nossa aula, a gente vai tratar de pensar a sociedade ser humano, né, enquanto processo de produção de dimensões essenciais. A nossa bibliografia para essa parte da aula é a parte 1 do livro da Cristina Costa, Sociologia e Introdução à Sociedade, a Ciência da Sociedade. Então, bem, aí vamos começar aqui uma breve discussão. É só o ser humano que se organiza em sociedade? O que é que vocês acham? A partir aí das imagens, dos textos, o que é que a gente pode falar sobre sociedade? Sobre organização social. O que é que vocês acham aí do suricatozinho, dos pequenos elefantes? Nada? Então, pronto. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que começar a pensar nesse sentido mais amplo de sociedade, né, e de organização, é que os animais, né, sejam eles elefantes, suricatos, cachorro, basta você ver uns cachorros da rua, né, que eles se juntam tudinho, né, eles têm aí uma forma de organização, certo? E essa organização, antes de mais nada, né, ela serve para uma série de coisas, né, seja para sobreviver, seja para se defender dos predadores,
seja para procurar ou caçar comida, né? Seja para acasalar e manter a espécie. Então, veja que a ideia de organização social, né, não é algo que é inerente, né, do ser humano apenas. Por isso, aquela questão, né, da gente pensar o ser humano enquanto um animal também. E os outros animais também se organizam, tem uma forma de organização. Essa forma de organização, ela também implica dizer que existe, né, regularidades comportamentais. Não estamos aqui a tratar de uma regularidade sobre um olhar determinista, ou seja, isso acontece por causa disso, o fator A acontece por causa do fator B, sempre assim será? Não. Mas estamos a pensar em possibilidades de regularidades comportamentais. E aí, quando nós estamos a pensar nos animais, em especial, uma coisa que nos chama muito a atenção são os processos de acasalamento. Né? Então, é muito interessante como a gente vai observar dentro do reino animal, né, os animais irracionais, né, parte desse princípio de cognição, de que o homem é um ser racional, a gente já começa a observar nas mais diferentes espécies de animais uma regularidade, por exemplo, comportamental no que tange ao acasalamento, né, a reprodução da espécie. Então, você vai vendo que em determinados períodos há todo um ritual, né? Há todo um processo natural, né? Que proporciona aos animais, né, esse processo de acasalamento, né? Que é diferente nos seres humanos, que a gente não entra no que a gente chama de cio, né? A gente passa por um outro processo, né, de desenvolvimento da sexualidade, que é diferente dos outros animais. Mas aí, essa regularidade comportamental que a gente está trazendo aqui é um exemplo. Outro exemplo seria, por exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Bem redundante. Seriam as formas de organização de defesa. Né? Então, você vai vendo que cada espécie tem um padrão de defesa, né, contra os predadores que vão aí se repetindo. Né? Então, você vai observando. Então, a gente vai vendo também esse processo, né? E essa produção desse modelo varia em função com o ambiente. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que o ambiente, isso é muito importante também, logo depois, para a gente começar a pensar a sociedade, né? Sociedade humana, já que nós estamos aqui a tratar de uma sociedade mais do reino animal, dos animais, né? Mas o ambiente ele é fundamental para que a gente venha a pensar, né, como se dá esses processos de organização. Quando eu estou falando de ambiente, gente, estou falando aqui do ambiente natural, do ambiente físico, das condições climáticas, geográficas, geológicas, certo? Que vão estar em determinado território e a partir dessa produção desse contexto de ambiente, né, os animais eles vão se organizando. Então, por exemplo, as savanas, por exemplo, como os animais, né, eles se comportam, têm regularidades comportamentais, se organizam em um determinado ambiente na África. Como eles se organizam e se comportam em um determinado ambiente numa região de floresta, no Brasil, por exemplo. Então, cada uma dessas proposições, essas questões ambientais, elas vão também estar correlacionadas a essas formas, né, de organização, de comportamento e tudo mais que a gente já falou. Né, as formas de proteção, de reprodução, de caça, busca de alimentos, etc. Então, o que acontece? O homem, né, é uma espécie animal que existe, assim como as outras. E o que acontece? Assim como os elefantes, os suricatos, né, que a gente está trazendo, ele também desenvolveu processos de convivência, de reprodução, formas de acasalamento e formas de defesa, certo?
Lógico, é importante isso, a gente vai ver mais na frente, quando a gente for tratar de antropologia, na parte de antropologia, a gente vai ter algumas aulas sobre desenvolvimento humano no tempo histórico, né, da espécie humana. Mas a gente vai vendo que ao longo do tempo, desde os tempos imemoriais, a gente já começa a observar que os seres humanos, eles se organizavam. E se organizavam para conviver em comunidade, logo no início, em pequenas comunidades, né? Se organizavam nos processos de reprodução e acasalamento, se organizavam para se defender de guerras e animais maiores, certo? Então, você vai observando que todo esse processo, né, de organização, vamos trazer para cá, de organização, de regularidade de comportamento, de relação com o ambiente, ele também está presente na espécie humana. Isso implica dizer que a espécie humana, né, tem aí uma dimensão, uma inter-relação direta com esses fatores que dão base, que dão forma, né, para a organização da sociedade. E também a gente pode tratar aqui, né, que dentro desses processos, há processos que são de caráter, né, instintivos, mas também há processos que são de caráter cultural, ou seja, são aprendidos. O que seriam, né, esses processos comportamentais de caráter instintivo, né? O processo de proteção, de defesa, de autodefesa, né? E aí, lógico, estamos a tratar aqui, né, e isso vai ser discutido mais à frente, a gente pode parar também para discutir essas questões, né, desses impulsos, né, abre aspas, mais irracionais, né, mais animalescos, né, mais da ordem da sobrevivência, né. Imagine que um ser humano está em uma condição extrema e ele precisa sobreviver. Então, ele precisa ter processos, né, que a gente chamaria aqui de instintivos, né, para essa sobrevivência. Só um minuto. Pronto, para essa sobrevivência, né? Então, estão escutando bem? Sim, tô sim. Pronto, para esse Professor, processo, pode falar. o senhor tá passando o slide? Travou, foi? No meu, tá na primeira parte, no primeiro slide ainda. Não, e agora passou. Pra... Pronto, deu Obrigada. certo? Pronto. Então, a gente está tratando aqui, né, desses processos de ações instintivas. Lógico, quando a gente for tratar, e aí é importante que a gente veja quais são os processos de formação social. A gente não está, é muito, diria eu, estranho para a gente falar de instinto, né, de um comportamento instintivo hoje, na contemporaneidade. Mas é preciso que a gente pense, imagine só, né? Eu remeto aqui para essa primeira foto. Imagine aí você, aqui no Brasil, há 3.000 anos atrás. Tem um bicho enorme atrás de você. Você mata ele, ele mata. Então, isso é um processo instintivo. Né? Isso é muito interessante. Lógico, hoje, frente a uma série de construções, frente a uma série de ideias, de valores, né? Essas ideias de ações instintivas, elas são aí, né, poderíamos dizer, ou poderia dizer, pensadas, repensadas, né, colocadas em outras dimensões, né, do debate. Mas eu quero que vocês pensem aqui nas nas primeiras sociedades ágrafas, sociedades que viviam em pequenos grupos, né? Em sociedades mais antigas, mais remotas. O negócio era sobreviver. Tem muito dessa ideia de instinto, né?
Então, é uma questão. E também, né, diferente, mas também muito semelhante, né? Só que com uma carga, diria, mais atenuada, mais. E aí própria do ser humano, enquanto ser racional, né, de um ser de racionalidade, né, esses comportamentos eles também são atravessados, né, eles também estão correlacionados a ações culturais. E essas ações, elas são aprendidas, elas são passadas de geração em geração, certo? E, junto com isso, a gente tem diversas formações de habilidade e comportamentos culturais que estão diretamente ligados à modificação do ambiente. E aí, mais uma vez, eu vou voltar para essa questão ambiental, para essa questão que a gente está tratando aqui. Assim como os outros animais, as outras espécies de animais, que vão aí se. Lógico, é interessante pensar que tem determinados animais que só existem em determinados ambientes. O ser humano está em Professor, todos os lugares. Pode falar. quando o senhor estava falando, cortou para mim. Travou. Eu parei em que parte? Diga Estava aí. falando dos animais, aí parou, do nada. Ah, pronto. Então eu estou dizendo o seguinte, que assim como os demais animais, né, que têm uma relação direta com o ambiente, e aí, lógico, tem determinadas espécies de animais que só existem em determinados lugares do mundo, fato. Mas quando a gente está pensando aqui no ser humano, a gente vê que os seres humanos estão em todo o globo. Ele está em todos os lugares, ele ocupa todos os lugares. Desde as regiões litorâneas, como é o caso aqui em Fortaleza, onde eu estou, até os Alpes suíços, até as montanhas do Himalaia. Né? Então, vejam que você tem, né, seres humanos ocupando todas as regiões do globo. E aí, por isso que eu coloco e trago mais uma vez essa questão das modificações do ambiente. Por quê? Uma coisa, por exemplo, é diacho desse cachorro. Uma coisa, né, é a gente que está aqui no Ceará, a gente tem um processo de sociabilidade, por exemplo, em relação à roupa, a como se vestir. Então a gente aprende que a gente tem que vestir roupas de tecido mais leve, porque faz muito calor. Então isso vai moldando, então isso é aprendido, né, isso vai sendo socializado. Mas imagine que você está, por exemplo, lá na Sibéria. Então você não vai se vestir com uma blusinha de algodão. Lá você vai ter que botar casaco, botas, porque é muito frio, ou seja, é uma questão ambiental, né, que vai também proporcionar formas, né, de organização da sociedade. Né? Então, e o Brasil, lógico, e o Brasil é um exemplo disso, né, porque a gente tem um país de dimensões continentais e de vários lugares com vários ambientes diferentes, né, ambientes naturais diferentes. E aí, lógico, há também uma modificação desses ambientes por parte dos seres humanos. Né? Então, é isso que é muito interessante da gente pensar, para quando a gente está falando dessa relação ser humano-sociedade. Porque dentro dessa relação ser humano, sociedade, sociedade, ser humano, a gente tem uma série de possibilidades e questões que vão atravessar como esse ser humano se organiza dentro de uma sociedade. Quais são os fatores, né, por exemplo, ambientais, que fazem com que uma sociedade ela possa ser, até isso, a gente pode pensar, ela possa ser mais aberta culturalmente à recepção de outras culturas ou não, por exemplo, né? Então é uma questão que fica para a gente pensar e refletir. E também dentro dessa perspectiva a gente vai vendo o processo, né, do ser humano que é próprio do ser humano. O ser humano é um ser que produz cultura. Você não vai ver nenhum outro animal produzindo cultura. Então, você vai ver os outros animais
se organizando de forma mais instintiva, tendo regularidade de comportamento, para que eles possam sobreviver. Sobreviver. Certo? Já os seres humanos, não. Os seres humanos, eles se organizam, sim, para sobreviver, né, para manter a espécie, isso é fato. Precisamos, né, manter a espécie. Já tem gente até demais, muita gente. Mas, além disso, ele produz cultura. Então, nós não estamos a tratar de um ser humano ou de uma humanidade homogênea. Nós não estamos a tratar e a pensar de uma humanidade, né, de seres humanos que congregam de uma mesma crença, o mesmo valor, o mesmo padrão de comportamento, o mesmo hábito de vida. Não, nós estamos, antes de mais nada, a pensar nos seres humanos enquanto produtores de culturas que são diversas. Né? E aí vai depender, lógico, de cada região, da língua falada, né? Dos processos de organização da sociedade, das crenças que atravessam essa determinada sociedade, sejam elas religiosas ou não, sejam elas políticas, da organização do Estado, as formas de ver, como é que o Estado tem que ser organizado, certo? Etc, etc. Né? Que é o que a gente vai aqui estar tratando ao longo da nossa disciplina. Tá? Grosso modo, o que você acha que a gente está chamando de cultura? A gente está chamando de cultura todo o conjunto de valor, crença, padrão de comportamento e hábito, né? Que, apesar de geral e coletivo para uma determinada cultura, ela vai variar no tempo e no espaço. Isso significa dizer o quê, Antônio? Significa dizer que a gente entende que a cultura muda. A gente entende que a cultura, o ser humano e as formas de sociabilidade de aprendizagem dessa cultura mudam, né? E ela varia no tempo e no espaço. Ou seja, se antes eu tinha, há 30 anos atrás, uma determinada forma de cultura, sei lá, por exemplo, de modos de se vestir, 30 anos depois eu não tenho mais. Eu tenho outra forma, certo? Outro hábito de vestimento. Então a cultura muda. E aí é interessante que a gente pense o seguinte: a cultura não se desenvolve em um grupo de modo espontâneo, certo? O que acontece? A cultura, ela é algo produzido historicamente. E essa produção, ela é fruto da dinâmica da vida comum. Dentro da sociedade, você vai, né, aprendendo, você vai tendo uma dinâmica de vida, você vai compreendendo como é, por exemplo, que tem que pescar, como é que tem que plantar, como é que você deve se vestir. Aí, esses primeiros dois exemplos em sociedades, né, mais rurais, de zona rural, por exemplo, mas nas sociedades urbanas você vai aprendendo como é que você tem que se vestir para ir para a escola, qual é o alimento que você tem que comer para que você tenha uma fonte de nutrição, né, que está ligado ao que é produzido na região, né, por exemplo, as formas de conversar e de falar. Então, tudo isso vai sendo produzido dentro da dinâmica, né, da vida comum. E isso é histórico, isso é um processo histórico. Por isso que eu disse anteriormente, a cultura muda. Então, uma determinada forma de falar, de se vestir, uma determinada comida, ela pode, num outro momento, ser modificado. Isso vai influindo, isso vai adentrando no cotidiano da vida das pessoas, né? Então, não é algo que surge do nada. É uma produção humana. E, como eu falei, essa relação dessas produções, né, de relações sociológicas que tem aí a cultura ou as formas de cultura, elas também estão correlacionadas a uma transmissão de geração em geração. Ou seja, depende do aprendizado, certo? Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma foto de uma professora, né, na escola.
Então, vejam que a escola é uma instituição, é uma das instituições que pode, né, e que vai estar, né, atrelada a esse processo de socialização das crenças, dos valores, do que é típico de um determinado local, certo? E assim a gente vai, né, passando esses processos, essa transmissão. E aí, por fim não, quero ter mais coisa, pensei que era por fim, mas não é. Então a gente pode pensar em algumas características do ser humano, desse animal humano, né? Que antes de mais nada é viver de acordo com a cultura. Lógico, importante que a gente pense, Antônio, eu não posso mudar de cultura? Pode. Você pode mudar de cultura. Mas é interessante a experiência da viagem. Né? Por que a gente diz que viajar é tão importante para que você conheça outras culturas? É que é para, antes de mais nada, além de você ter um processo de expansão cognitiva, você vai se deparar com outras formas de viver, outras formas de cultura, né? Outras formas de ver, de ler, de pensar o mundo. Também nós vamos observar que outra característica desse animal humano, né, é também desenvolver um sistema simbólico. O que é sistema simbólico? Ou seja, a utilização de símbolos, simbologias, né, para se comunicar, para dizer algo, para representar uma determinada divindade, uma determinada forma de totem, uma forma simbólica de falar com o outro, certo? E também, outra característica, né, é que a gente se comunica através de um processo linguístico, que é muito complexo, certo? E que esse processo linguístico, ele é a fonte de transmissão do conhecimento por meio da socialização. É muito interessante isso, porque assim, o cachorro late, certo? O cachorro late. O gato mia. Então, tanto faz você pegar qualquer gato, que ele não vai miar de outra forma. Ele vai miar miando. Adorei. Você não pode pegar um cachorro que ele não vai latir de outra forma. Ele não vai latir em francês. Ele não vai latir em português. Ele não vai latir em espanhol. Ele vai latir, né? Engraçado que os seres humanos não. Né? Ao longo da história, né, você vai vendo que os seres humanos foram criando diversos complexos linguísticos, diversas formas de falar. Isso está diretamente correlacionado ao lugar que se está. Lugar geográfico, certo? Ao lugar geográfico e cultural, né? E social. Né? Isso é muito interessante a gente pensar. Então, para que a gente vá finalizando esse nosso encontro, é importante que a gente lembre o quê? O ser humano, né, ele foi aí tomado como um objeto das ciências humanas, certo? Ou seja, de modo que a sociologia, de modo mais amplo, vai estudar especialmente os princípios que regem a vida humana. Ou seja, esses princípios, essas formas, são o que dão base à sociedade. Lembrando que, aí eu rememoro o que eu falei no início da aula, né? A sociologia está presente no cotidiano. Então, é muito comum que quando a gente esteja assistindo algum jornal, ou mesmo conversando com um colega, né, em casa, a gente escute algumas expressões como contexto social, classe, extrato, camada, movimento social, conflito social. Então, a gente vai vendo que essas palavras e expressões, elas são muito vinculadas pelos meios de comunicação. Então, a gente vai vendo que a ideia de uma sociologia, ela não está longe da gente, não está longe de todo mundo, da população mais ampla. Né? Ela se faz presente. Mas, como eu falei no início, né, a sociologia ela tem todo um rol de métodos e técnicas, né, de análise da sociedade. Então, não é um simples achismo,
Não é uma forma de eu acho isso, eu acho aquilo. É uma forma sistemática, embasada teórico e metodologicamente para fazer análises da sociedade. E aí é importante, eu trago aqui o significado, né, do conceito de contexto social. Por quê? Porque é algo que a gente vai falar muito, a gente sempre vai escutar muito, tá? Depende do contexto. Pode falar. Você está passando slide? Já, eu não sei por que fica assim. Voltou? Foi? Agora tá. É engraçado, ó. Porque quando faz. Aqui, ó. Aqui passa? Sim. Aí eu passo para. Aí quando eu coloco aqui apresentar. Ops. Abriu? Abriu. Pronto. Então, assim, por que eu trago esse conceito de contexto social? Porque, de uma certa forma, é um termo, uma expressão que a gente vai escutar muito. Depende do contexto. E o contexto social, né? A gente sempre escuta muito isso. Então, vamos aqui só rapidamente pensar, né? O que é um contexto social? Antes de mais nada, é um conjunto de condições de vida coletiva que caracterizam uma sociedade. Ou seja, primeira parte, né? As condições cotidianas, né, mais amplas vão dar características de uma sociedade. Ou seja, eu estou dizendo, antes de mais nada, que cada agrupamento social possui um contexto. Ou seja, nós não estamos tratando a sociedade de modo unitário, de modo homogêneo. Continuando, né? Em determinada época que a gente pode pensar tempo e lugar, espaço. Isso implica dizer o quê? Que essas condições de vida coletiva, eu tenho que, antes de mais nada, quando eu estou falando de contexto, determinar a época. É o contexto social brasileiro da década de 50? É o contexto social brasileiro dos anos 90? É o contexto brasileiro da atualidade? Ok. Então, veja, eu estou falando de tempo e espaço. O tempo, o marcador cronológico, temporal. Eu falo de que tempo? Na década de 80? O que foi que aconteceu na década de 80? Ah, aconteceu uma série de coisas. Isso. Ah, ok. E a gente está falando de que lugar? No Brasil. Então, no Brasil aconteceu, por exemplo, a saída do período, o fim da ditadura militar, o início das diretas já. Então, aconteceu um monte de coisa. Então, quando eu estou falando desse contexto social, eu estou falando das condições de vida de uma determinada sociedade a partir de determinado tempo e a partir de determinado lugar. Ou seja, quais seriam esses determinantes, essas características? Pode ser as formas de poder, os sistemas produtivos, o tipo de organização social, etc, etc. Então, tais condições, essas condições, elas influenciam a dinâmica da vida social. Então, e o desenrolar dos acontecimentos. Por que eu coloquei marcado a influenciar a dinâmica da vida social? Ou seja, as formas de organização de poder, os sistemas de produção, trabalho, e os tipos de organização, ou seja, as instituições, as formas como essas instituições, né, atuam, elas vão influenciar diretamente na dinâmica da vida social. Ou seja, no processo de como as pessoas, né, elas vivem, né, tanto de modo individual como de modo coletivo, né, as suas vidas. Então, isso é o que a gente está chamando de contexto social, tá? Então, eu acho que assim, lembrar, quando a gente está falando de contexto social, condições de vida coletiva, tempo e espaço. Como é que esses processos, eles influenciam a dinâmica da vida social, tá bom? E, por fim, agora sim, a gente vai tratar da sociologia, né? Então, antes de mais nada, da compreensão da vida social e do comportamento coletivo, a gente tem, dentro da sociologia, uma dimensão disciplinar, ou seja, eu tenho uma disciplina sociologia, mas também eu tenho um caráter interdisciplinar.
Então, eu tenho a sociologia e interfaces com a antropologia, com as ciências políticas, com a educação, com a psicologia, administração e etc. Ou seja, eu posso pensar, né, de modo interdisciplinar, de modo a colocar as disciplinas para conversar, para dialogar. E, por fim, a sociologia ela é bastante necessária em épocas de crise e mudança. Por quê? Quando a gente vai observar esses processos de crise e de processo de mudança social, a gente tem que pensar a vida social de modo sistemático, para que a gente possa compreender, né, como está se dando, como está ocorrendo essas transformações sociais. Tá certo? Então, dito isso, né, foi mais rápido essa segunda parte, não tomamos nem... Vou interromper o compartilhamento. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento em relação às duas partes da aula, mas em especial esse segundo momento, né, que nós tratamos de pensar essas relações entre a sociologia e a sociologia não, né, a sociedade, né, que tem como base, que tem como ciência, né, que estuda essa sociedade, a sociologia, e suas relações, suas dimensões com os seres humanos. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Gente, então assim, o que que acontece? Agora nós vamos passar para o nosso momento da aula assíncrona, certo? Então, lá no Canvas, tem um fórum, que é o que é sociologia. Já vi que algumas pessoas já responderam, mas aí vocês podem, né? Quem quiser responder novamente, a partir do que a gente viu na aula, fica à vontade, tá bom? E nós temos também 2 vídeos, que é um do Auguste Comte e outro do Alex Tocqueville. Lembrando, os vídeos são em inglês, mas aí quando vocês forem assistir, vocês podem clicar lá na opção da legenda, tá? Aí vocês colocam a legenda, que aparece a legenda na língua que vocês acharem melhor. Tá certo? E aí eu peço que vocês façam algumas anotações, algumas pontuações, algumas questões que vocês sintam dificuldades, dúvidas, para que quando for na próxima aula a gente possa tirar 10 minutinhos, né, do início da aula, para que vocês façam esse tira dúvidas, esse processo. É interessante como a gente tem as 4 aulas, né, mesmo sendo 2 síncronas e 2 assíncronas, a gente pode também esticar para tirar dúvida, certo? Então, esse é o processo. Então, fiquem à vontade, sintam-se convidados a participar sempre. Não tem pergunta certa ou pergunta errada, toda pergunta ela é válida, ela é importante dentro dos processos. Como eu falei, queria falar, mas o colega já falou algo parecido. Fala da sua forma, coloca, expõe o teu pensamento, que aí a gente vai construindo todo esse processo de conhecimento. Tá certo? Então, acho que a aula de hoje, né, é isso. É esse processo que nós estamos aqui a tratar. E caso tenha alguma dúvida, eu fico à disposição, tá? Para que vocês entrem em contato. Tá bom? Tá tranquilo? Tá favorável? Sim, está. Então, gente, vamos lá para o Canvas e eu fico aqui à disposição. Estou no WhatsApp, estou online. Na hora que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, podem me acionar. Tá bom? Tá certo. Um grande abraço e boa aula. Acho que vocês têm aula hoje ainda, né? Aula com outro colega, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau.